Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou seu profeta, seu profeta é. Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. Brana foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. Isso diz aquele que tem na sua destra 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Olharei para os montes celestes, quem virá para mim socorrer? Quem nos guarda é o Senhor, o seu nome, que nos livra de todo sofrer. Meu socorro vem do Senhor, que fez o céu, a terra e o mar. Meu socorro vem do Senhor, que fez o céu, a terra e o mar. Não fará vacilar os teus pés. O Senhor é o guarda de Israel. Sua sombra à sua direita. O Senhor para sempre será. Meu socorro vem do Senhor, que fez o céu, a terra e o mar. Meu socorro vem do Senhor, que fez o céu, a terra e o mar. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Apocalipse, capítulo 2, verso 1. Isto diz aquele. Antes de tudo, ouvintes amados,
Vamos saber quem é aquele e o que é que ele diz. Uma vez que a Escritura diz: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conforme nós temos dito, o Apocalipse e o Gênesis são 2 livros terrivelmente odiados por Satanás. Sim, a revelação desses 2 livros é terrivelmente odiada pelo inimigo das nossas almas. Bem entendido, a revelação destes 2 livros. Porquanto a revelação do Gênesis e do Apocalipse desmascara Satanás, que tem se feito, depois de perseguir a igreja e ver que ela prosperava mais no espírito e na fé, tem se feito de cristão, entre aspas. Muito bem. Este que diz é aquele mesmo Senhor, Jesus, Senhor e Cristo, que São Pedro faz referência no livro de Atos dos Apóstolos. Ele é Senhor e Cristo. Portanto, ele não é uma segunda pessoa. Começa aí o desmascaramento de Satanás. Porque Jesus é Senhor e Cristo. Senhor é Pai. Cristo é o Espírito Santo, ungindo um corpo, o Filho. E Pedro disse que esse Jesus é Senhor e Cristo. Eis aí, ele é o único Senhor, o Todo-Poderoso, o Deus Todo-Poderoso, e fora dele não há outro. Ali então, quem está falando é o Todo-Poderoso, é o Salvador. Jonas, capítulo 2, versículo 9, diz que ao Senhor pertence a salvação. Agora eu pergunto, ao qual Senhor Jonas estava se referindo? Ao primeiro, ao segundo ou ao terceiro? Ao Senhor pertence a salvação. Andando em meio das igrejas, através das 7 eras, 7 períodos da igreja. Se você ler Apocalipse capítulo 1, versículo 11, você vai encontrar na Ásia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardo, Filadélfia e Laodiceia. Em cada cidade desta havia uma igreja a quem Deus, este Senhor, estava se dirigindo. Agora, exclusivamente a elas? Não. Elas prefiguravam os 7 períodos da igreja de Jesus Cristo na terra. Parêntese que Deus abriu para tratar com os gentios na última semana das 70 semanas de Daniel. Partiu a semana no meio com o sacrifício e abriu um parêntese. Dentro deste parêntese, há 7 períodos. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardo e Filadélfia e Laodiceia. E por crermos no revelador do Apocalipse, por crermos no profeta que Deus enviou, nós sabemos inclusive o nome de cada mensageiro das 7 eras, respectivamente. O primeiro foi Paulo. O segundo foi Irineu, em Esmirna. O terceiro, em Pérgamo, foi São Martim. O quarto, Tiatira, foi Columba. O quinto foi Martim Lutero, na era de Sardes. O sexto foi João Wesley, na era de Filadélfia. E na era de Laodiceia.
Na era de Laodiceia vem um mensageiro que tira o povo para fora dos sistemas organizacionais, porque em Apocalipse capítulo 3, versículo 14 em diante, se refere justamente à era em que estamos vivendo. E no versículo 20 está escrito: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Muita gente pensa que isso é estritamente ao indivíduo. Não, isto é a era em que estamos vivendo. Ele está na porta, batendo pelo lado de fora, chamando para fora dos sistemas, para então sermos recolhidos para o seu celeiro, para o seu reino, para as bodas do Cordeiro. Então vamos constatar de início que este que está com as 7 estrelas nas mãos, passeando entre os 7 castiçais de ouro, é o único Deus Todo-Poderoso. É o Senhor Jesus Cristo. O Senhor que é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele que fez uma vez e ainda está fazendo e continuará fazendo o quê? Aquela obra redentora de resgatar, de salvar, de santificar, de dar um novo nascimento e, mais do que isso, ungir esse nascimento com o Espírito Santo. Ele próprio vindo habitar na sua igreja, morando dentro dela. E isto é o que nos interessa saber. O que ele diz é que ele conhece todos os passos de sua igreja aqui na terra. Agora você se dará conta de que Jesus anda sozinho. Note isto, não acompanhado. Mas ele anda sozinho em meio de suas igrejas. Não há mais ninguém com ele, nem tampouco pode havê-lo, porque foi ele somente quem operou sua salvação. E havendo-a comprado com o seu próprio sangue, ele a possui. A igreja e Cristo é como a esposa e o esposo. E só ele tem direito nela. Só ele é senhor dela. Somente Abraão era senhor de Sara. E como Sara chamava Abraão de senhor, também a igreja tem somente um marido, tem somente uma pessoa que lhe domina, não 3. Mas a igreja que tem 3 é uma adúltera. A igreja que tem mais de um é como a mulher que tem mais de um marido, mais de uma cabeça, mais de um dominador. Se a igreja é a esposa e Cristo é o esposo, ela tem que crer exclusivamente e estar sob o domínio exclusivo de um. Esse é ele, Jesus Cristo, no qual habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Jesus Cristo, o qual é Senhor e Cristo, o qual é Pai, é Filho, é Espírito Santo manifestado aos homens. Quando Filipe quis conhecer o Pai, Jesus disse: há quanto tempo estou convosco, Filipe, e não me tendes visto? Quem vê a mim, vê o Pai. Então ele é Senhor e mestre de sua esposa. Ele não tem outro, ele não precisa. Ela não tem outro, ela não precisa de outro Senhor e nem tampouco de outro mestre. Se nós aprendemos de um mesmo mestre, nós sabemos igual, nós agimos igual, nós nos portamos igual. Se nós descobrimos uma lei e aprendemos aquela lei, não podemos obter resultados diferentes. E como as igrejas estão com tantos resultados diferentes uma da outra? É sinal que não estão regidas pelo mesmo Mestre Senhor, pelo mesmo Senhor e Cristo, pelo mesmo Espírito Santo. Ela dá a Ele, ao seu Senhor, toda a glória,
como a esposa, dá toda a glória e toda a honra. A preparação, a apresentação de uma mulher casada não pode ser para agradar a outros homens, a não ser a seu marido. Nenhuma mulher deve desejar ser bela para outro homem, mas exclusivamente para o seu esposo. Ela não tem satisfação a dar com sua apresentação à sociedade. Ela tem satisfação ao seu marido. Assim é a igreja, se é que de fato ela é esposa dele. Ele não aceita uma esposa que se orna, que se embeleza para atrair a atenção de outros homens. Ele não é um covarde nesse sentido. Ele não é flexível nesse sentido, porque ele não divide a sua glória com outro, diz a Bíblia Sagrada. Ele não a repartirá com outro. Você não pode repartir a honra que sua esposa lhe deve com outro homem, de maneira alguma. Assim é Cristo e sua igreja. Com ele não há nenhum papa, não existe nenhum arcebispo, não existe Maria, mãe de seu corpo terrestre. Não existe nada com ele. Não há nenhum outro grande pastor, grande líder pentecostal, grande líder protestante, aquele gênio, aquele grande pregador. Com ele não há nenhum profeta, nenhuma outra coisa. Mas é ele, exclusivamente ele e ela. Isto é certo? Isto não é um ataque a quem quer que seja. Isto é reconhecermos a verdade juntos. E quem ama a verdade a estas alturas dos acontecimentos? Se a verdade te fere, se a verdade te machuca, se a verdade te destrói, se a verdade te irrita, te revolta, o que estaria acontecendo com o seu espírito? Uma igreja cuja verdade faz com que ela se levanta contra a palavra de Deus, contra os servos de Deus, é uma Herodias. Herodias ficou revoltada com João Batista, porque a verdade feriu seu pecado. Jezabel ficou revoltada com Elias. Por quê? Porque a verdade feriu seu pecado, a sua condição moral. Agora vamos constatar e ficarmos bem certos de que é ela e ele e ela. É como o marido e a esposa. Fora disto, há uma perversão. Agora, o corpo de Cristo não viu corrupção. Por isso não pôde ser aniquilado pela morte. O corpo de Cristo não pode ser de maneira alguma dominado pela corrupção de misturar, de tentar fazer aquilo que Belsazar fez com as taças do Deus vivo, com as taças de ouro que eram para ser servidas somente no serviço de Deus. E ele misturou aquelas coisas de Deus com a sua orgia, e o resultado é morte, é condenação. Agora, Cristo, ele não trata do caso de qualquer pessoa que venha arrependida a ele. Ele não diz assim, bom, eu vou consultar ao Pai, eu vou consultar ao Espírito Santo, nós vamos fazer uma reunião para estudar o seu caso. Jesus não faz isso. Ele é Senhor e Mestre. Ele é Rei dos Reis. Ele é Pai da eternidade. Ele é Príncipe da paz. Ele tem toda a autoridade, todo poder no céu e na terra lhe foi dado. Se concentra naquele corpo, naquele tabernáculo, naquele único lugar provido por Deus para adoração e para fazer habitar ali o seu nome. Ele é a autoridade máxima para solucionar o problema de quem quer que seja. Eles não podiam solucionar o problema daquela mulher que foi apanhada em adultério.
senão apedrejá-la de acordo com a lei. Mas Jesus tinha autoridade em si, porque ele era o autor da lei. Ele podia dizer: eu, porém, vos digo. Está escrito na lei de Moisés assim: mas eu, porém, vos digo. E ele teve a autoridade suprema, soberana, para dizer para aquela mulher, tratando com ela individualmente, sem consultar a quem quer que seja: vai-te, não peques mais. Ele teve autoridade suficiente para dizer: os teus pecados estão perdoados. Ele teve autoridade suficiente, capaz, total, de dizer para aquele ladrão crucificado, arrependido, do seu lado direito: hoje mesmo estarás comigo no meu paraíso. Ele teve autoridade. Ele disse: todo poder me é dado nos céus e na terra. Quem lhe deu? Foi o Pai. Mas quem é o Pai? É Espírito que enche os céus e a terra, disse o Jeremias. E o próprio Jesus disse que Deus é Espírito. E São João disse que ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho unigênito do Pai, que estava no seio do Pai, este o fez conhecer. Este o fez conhecer. Isto está em São João, capítulo 1, verso 18. Quem conhece a Cristo, conhece o Pai. Este o fez conhecer. Se referindo ao Pai, porque Ele é Senhor e Cristo, agora cabe nesse instante assinalarmos, marcarmos no nosso coração, deixar timbrado, selado, qual é o nosso Senhor e Mestre? Qual é o nosso Senhor e Rei? Quem nos tem em suas mãos, como ele tinha aquelas 7 estrelas, 7 anjos, 7 mensageiros? Paulo, Irineu, Martim, Columba, Martim Lutero, Wesley e Brana, que é Elias nesta era. São estrelas que ele, o Senhor Todo-Poderoso, tinha em suas mãos, andando entre os castiçais de ouro. E feliz foi aquele no passado que andou sob a luz da mensagem de Lutero, sob a luz da mensagem de Wesley, e feliz é aquele que nesta era anda sob a luz da 7ª estrela. Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ele é Senhor e Rei. Ele é o todo. A maior convicção e melhor que pode se ter, se pode alcançar nessa terra, é esta de sermos participantes do reino do Senhor. O nosso desejo é que todos os teus filhos, nesse instante, neste presente momento, estejam seguros de que são filhos do Rei e que são herdeiros do Rei e que pertencem ao reino dos céus. Em nome do teu Filho amado, sela este amor em nosso coração pela tua palavra. Amém, Senhor. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente, neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.